E esse apoio mais russo, isso se dá por quê? Por conta dos meios militares? Que é Porque, fornecido, é comprado? Como é que é? veja bem, toda potência, e aí eu digo potência, potências militares, né? Porque a potência econômica também tem que ser potência militar, não adianta ela ser só potência econômica. Potência econômica, ela é econômica porque ela também é militar e vice-versa. Todas as potências, elas precisam ter no globo áreas de influência para não deixar que haja vazios de poder. Né? Então, o Estado russo muito provavelmente faz essa análise também e visualizou a possibilidade de que isso se desse, no caso do continente americano, por intermédio da Venezuela. Por, inclusive, fatores anteriores aos atuais, né? Questão lá de trás de apoio que foi negociado lá na época do Chávez, né? De uma aproximação. Quer dizer, então o go Home Yankees, né? Quer dizer, a coisa do Chávez, né? Yankees, Go Home, e aquele repúdio aos americanos. Na verdade, se você. O amigo do meu inimigo também é meu amigo. Então eu vou. Né? O amigo do meu inimigo é meu O inimigo. amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então O amigo do meu inimigo é meu inimigo. é meu inimigo. Então eu vou poder puxar aqui, Sim. vou me bandear para cá para tentar um apoio, né? E isso acaba, ao que parece, permeando. Mas a lógica por trás é isso, né? Ou você faz isso de modo formal, quer dizer, a América, os Estados Unidos, em determinado momento da sua expansão geopolítica, fizeram isso por meio da doutrina, né, a doutrina das bases navais ao redor do mundo, né, do Almirante Mahan, e as potências comumente fazem isso. Os britânicos fizeram isso durante o auge da sua expansão também, né, colonial. Países europeus, até menos expansionistas do ponto de vista colonial, como a Itália, também fizeram isso, colocaram ali os pés na África. E a lógica é mais ou menos essa. Você precisa ter áreas de influência para você não deixar vazios, né, de poder no globo, né? E essa estratégia também de sanção econômica tem se mostrado em tempo de hoje que quanto mais os Estados Unidos eles sancionam, ele está unindo essas outras forças, Porque né? você precisa ter contrapartida, você precisa ter válvulas de escape, né? Exatamente. Essa sanção ao russo, ao Putin, à Rússia, criou uma dependência com a China e jogou a Rússia mais para a China, né? Todos os movimentos no tabuleiro político estratégico têm consequências, né? Isso. E elas são. É como guerra. Você não ganha guerra. A guerra ganha quem erra menos, não é quem acerta mais. Na guerra ninguém ganha. Você vai ter consequências ali devastadoras de todos os lados. Quem errar menos vai ter a vitória. Os movimentos no tabuleiro político estratégico é a mesma coisa. Você vai ter consequências boas, consequências ruins. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem dentro da condição da política norte-americana o que os americanos chamam de guerras presidenciais boas e guerras presidenciais ruins, né? E ao longo da história americana, de novo, Maquiavel, príncipe, né? O papel do príncipe é guerrear. Guerrear. Vamos traduzir guerrear para o que você quiser, competir, enfim, mas guerrear. Está mantendo sempre a sua cabeça levantada, o seu peito estufado, negocia, mas está com o cacetete escondido atrás, se precisar, um cacetete de grande envergadura, né? Então, essa questão de você estar sempre em busca de poder, nessas horas, você vai acabar caracterizando movimentos que vão ao encontro disso. Então, guerras que eu precise travar, que eu não possa travar, guerras que forem ruins, foram boas. E a Guerra do Vietnã, por exemplo, foi uma guerra presidencial que se mostrou muito ruim, né? Guerra do Golfo 1990, guerra presidencial que se mostrou muito boa. E essa alternância vai, eventualmente, caracterizando. Até governantes que são governantes que têm uma pauta, né, um pouco mais de negociação, de diplomacia, como é o caso, por exemplo, do Partido Democrata. Você viu durante a gestão Obama muitas situações ali de manutenção de determinados procedimentos, de conflito. Guantánamo manteve aberto, o conflito, né, o Afeganistão continuou, a guerra avançou, né, em que pese todos os esforços de tentar, muitas vezes, desescalar o conflito. Né? Sim. Agora, se o direito humanitário ele não vai se enquadrar para uma situação dessa da Venezuela,
como soluciona isso para aquele povo que está lá? A Venezuela tem uma soberania, ali tem um Isso. governo estabelecido. Esse governo estabelecido, ele tem grandes indícios que ele não respeitou o processo, né, o exercício da democracia. E aí o cara, ele tem ali um voto impresso, ele não apresenta a contagem desses votos e fica por isso mesmo, né? Os países que, apesar de 2019, como o Brasil, você falou que 2019 tinha um nível de escalada muito maior do que agora em 24. De indícios de que a coisa iria avançar e ele iria assumir, né? Que tinha um potencial de, exato. de avançar. Apesar de 2019, o Brasil manteve relações amigáveis, né, nesse governo, né? O governo anterior não, mas nesse governo 2023, tanto é que o Maduro veio aqui e foi recebido, né, com todo aquele prestígio diplomático. Exato. E agora ele simplesmente rasgou, matou no peito, até assim, quanto o apoio que o Brasil disse que reconheceria depois da contagem, ele não contou nada, ele não apresentou ata nenhuma, então em tese o Brasil meio que se encolheu, né? O Brasil se encolheu, e assim como outras nações, e ele manteve lá. E aí, como é que fica isso, né? Agora quando você vai ver essa questão da Venezuela, ele expulsou, né? Então o cara saiu exilado, o Edmundo Gonzalez, que é o vencedor em tese comprovado, porque ele apresentou 70% das urnas e os Estados Unidos reconheceram, outros países reconheceram. Então, assim, tem um processo, um exercício da democracia que foi feito, tinha as sanções foram retiradas com compromisso do Maduro respeitar o processo democrático. Ele não respeita, o vencedor legítimo é expulso do país e o cara fica lá e fica por isso mesmo? Como é que funciona? E a comunidade internacional, por intermédio de pressões, algumas mais intensas, outras menos intensas, vai tentando fazer o seu papel de sensibilizar. A OEA se reuniu, pressionou, a ONU já caracterizou, o Alto Comissariado para Direitos Humanos já caracterizou, você disse que há indícios, né? A ONU se manifestou expressamente, massivas violações de direitos humanos dentro do território venezuelano. Veja, não é preciso estar em guerra para acontecerem crimes contra a humanidade, né? Isso, o Tribunal Penal Internacional julga 4 tipos de crimes, né? Na sua competência material. Crimes de guerra, aí você tem que estar em conflito armado. Genocídio. Crime de agressão, que é a guerra de agressão, você lançar a guerra sem ter sido atacado, resumidamente. E crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade pode acontecer dentro de conflito armado ou não. Uhum. Então, se houver massivas violações e for identificado que o Estado venezuelano por meio de uma máquina organizada, planejada e vocacionada para isso, está fomentando graves, massivas violações de direitos humanos, isso pode vir a suscitar um indiciamento pelo Tribunal Penal Internacional. Essa é uma maneira de pressionar. Outra maneira, já aconteceu, OEA. Agora, Glauber, tem um aspecto que é muito importante a gente lembrar, né? Você utilizou a expressão Brasil se encolheu, etc. E muita gente compactua desse entendimento. Mas a gente sempre precisa lembrar que o Brasil, por força da sua tradição diplomática e por força, inclusive, da Constituição, tem como um dos seus pilares a não ingerência em assuntos internos, sabe? De outras nações soberanas. Porque quando você faz ingerência sobre assuntos internos de outra nação soberana, uma coisa é você dizer, olha, eu não reconheço essa eleição, outra coisa é você dizer que sai que você perdeu, eu quero que o outro entre. Existe uma diferença de narrativa, de posicionamento em relação a isso. Você não viu países que têm isso bastante desenvolvido se manifestarem desse modo. Europeus, principalmente. Eles disseram, olha, houve um problema na eleição aí. Os observadores internacionais disseram que houve e tal. Quero ver essas atas. Corrige, por favor. Mas não houve uma contundência no sentido, você tem que sair daí porque o outro venceu e eu acho que você tem que sair daí. Isso aconteceu em 2019. Na época, porque os Estados Unidos, o Trump declarou o Guaidó. Isso. Ele falou, o governante é o Guaidó. Isso. Inclusive, ele tinha a própria diplomacia, e tinha um governo ali
paralelo, vamos dizer. Isso. Uma orientação partido republicano. Não foi essa agora. Você viu que foi uma pressão diferente nesse sentido. Que é outro governo. Outro governo. Agora, mesmo o posicionamento americano, é uma nação desenvolvida, com um potencial bélico colossal, um grau de poder enorme, balança política, peso político internacional, em relação ao Brasil, que não tem esse status de poder. O Brasil é um ator importante no cenário do subcontinente, né, sul-americano, mas comparativamente a gente não tem um peso internacional e geopolítico como tem os Estados Unidos. Então, mesmo a América, nesse sentido, os Estados Unidos não se manifestaram de modo a dizer tem que sair porque o outro vai entrar. Que dirá o Brasil? Com a preocupação, de novo, não só da questão da tradição, mas também o seguinte: se você aponta o dedo, você amanhã pode ser vítima do mesmo feitiço. Então, se acontecer um problema aqui dentro, no Brasil, de questionamento, vamos dizer, de eleições, a coisa recrudesça, a ponto de você ter violência urbana, a ponto de você ter manifestações, a ponto de você ter tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito, no momento em que você fez isso lá, o direito internacional é baseado em reciprocidade, né? Então, mas você apontou o dedo lá para aquela eleição, agora eu também estou achando que aqui você tem que ser o outro candidato. Então, o risco de você se posicionar... Veja, eu não estou defendendo parte nenhuma, eu estou caracterizando que as coisas não são simples assim. Sim. A política internacional nunca é simples. Você tem fatores variados, né? Por isso que você pega ali um livro ali do Kissinger, né, de diplomacia, o livro tem trocentos milhões de páginas, né? Porque o cara viveu a vida inteira e até o término da vida dele estava ainda opinando e as pessoas querendo escutar o que ele dizia. O cara já idoso, escutando o que ele dizia, porque é muito complexo, né? Fatores... Então, quem aponta o dedo? O Brasil não fez o que deveria fazer, outros países fizeram. Mas peraí, vamos analisar o peso que o Brasil tem versus o peso que outros países têm. Entendo. Inclusive regionalmente. Vamos analisar qual é a tradição que nós temos, o que está na nossa carta magna em termos de não ingerência em assuntos internos. Então, até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso me manifestar saudável. Do ponto de vista saudável, que eu digo não vai ser interpretado como ingerência, né? Vai ser interpretado como, digamos, olha, teve um problema aí na sua eleição, verifique aí se está tudo certo, as atas, eu queria ver se for possível. Diferente de você dizer assim, sai, que eu acho que o outro tem que entrar. Então, mas poderia ter um não reconheço, né? Não reconheço o resultado da eleição. Porque é a tradição dar os parabéns, é a tradição reconhecer. E se eu não estou enganado, pelo que eu me recordo, o Bolsonaro não reconhecia. O último governo brasileiro, apesar dessa tradição toda, seguiu a linha lá do Trump, né? Sim, você está falando do Guaidó, né? Do Guaidó. Sim, foi expressamente isso. Tanto é que a embaixadora Belândria era acreditada no Brasil como a representante do governo venezuelano. Você tem razão. Então, assim, a diplomacia brasileira, com a liderança política... Eu não vou politizar a nossa conversa, sim, mas claro. Com a liderança política atual, ela tomou esse posicionamento. A liderança política anterior... Teve outro posicionamento. O governo Bolsonaro foi outro posicionamento. Inclusive, foi um grande questionamento desse espectro da direita, né? Quando o presidente atual, o Lula, ele assume e ele recebe o Maduro aqui, né? Sim. Que um dia antes não era reconhecido, né? Sim. No governo anterior não era reconhecido como governo legítimo da Venezuela. Sim. E isso fica... Tinha até aquela questão também, que é um ponto importante para o senhor explicar para a gente, na questão daquela condenação que o Maduro tem do Tribunal Internacional, que tem uma recompensa dos Estados Unidos de 15 milhões. Como é que é isso aí dentro do direito? É uma coisa dentro do direito internacional mesmo ou é só uma condenação dos Estados Unidos? Veja, dentro do direito internacional não haveria essa coisa de recompensa, né? De prêmio pela captura, nem nada disso. Agora, essa questão do reconhecimento, ela é muito comum no direito internacional, né? Então você tem
Vamos falar do reconhecimento da jurisdição do TPI, por exemplo. A gente estava comentando aqui, né? O Estado não reconhece a jurisdição, outro reconhece. Se você vai no Estado que reconheceu e você cometeu um crime, supostamente você tem que ser preso. Os países, muitas vezes, mesmo sendo parte no reconhecimento, por conjuntura política local momentânea, falam, não é o caso eu fazer isso agora. Porque eu estou com a retaguarda desorganizada, eu estou com uma vulnerabilidade aqui, vou sofrer uma pressão, né? E, em maior e menor grau, qual é o papel de todo governante? É governar para os seus governados, né? É garantir que as condições de vida e a integridade do seu Estado sejam mantidas nas melhores condições. Então, muitas vezes, existe uma alternância de entendimentos, e aí você colocou bem, não é uma questão de politizar o debate, é uma questão de analisar quais foram as posturas em cada momento, né? E tentar projetar como isso vai acontecer. Ao que tudo indica, a coisa está sedimentada, não vai ter retrocesso ali, né? E eu estava, inclusive, comentando um outro dia com um colega que estava comigo lá na acolhida. Falei, cara, a gente viu aqui comboio parado, né? Tentando entrar na Venezuela e não passava. Lembra, né? O Maduro mandou bloquear a ponte, né? Comboio humanitário, com alimentos, né? O Brasil, inclusive, também estava na dúvida se enviar comboio ou não para ajudar humanitariamente. A gente recebeu orientação, eventualmente, lá em Pacaraima, de se chegasse ali ajuda, de a gente estocar na Operação Acolhida para poder favorecer, para poder beneficiar ali os refugiados que já estavam ali, né? E comparativamente, a gente achou, cara, isso vai avançar, e não avançou, né? Porque é muito mais complexo do que a gente pode supor, né? Existem muitos interesses, existem muitas agendas ocultas, né? E, para além disso, existe a teoria dos jogos, né? E nem sempre há um ganha-ganha. Você tem, muitas vezes, um ganha-perde, em que você aparentemente perdeu num tabuleiro, num tático operacional, você ganhou no estratégico. Porque qual a diferença da estratégia para a tática, né? Tática é você fazer e coletar o resultado aqui. Estratégia é você fazer e coletar o resultado lá na frente. Muitas vezes a gente não está enxergando isso porque a gente não tem os dados todos. Mas quais são os dados que estão em jogo ali, né? É muito complexo, né? Agora, em contrapartida, o Brasil posicionou a tua tropa lá na região ali da fronteira, né, em Boa Vista, de uma forma que também não deixa de ser um recado, né? Já existia. Como é que foi isso? A acolhida não era considerado tropa, a gente não usava nem arma. Mas eu digo agora, né? Ah, sim, agora. Isso. Porque aí é a questão do risco à integridade. Quando houve a questão de informações de que iria haver um possível cruzamento do Estado brasileiro, né? Não há outra alternativa a não ser uma ação preventiva de você se reposicionar de modo a mandar uma mensagem de que, olha, eu não admito inviabilidade do meu território. Isso começa na questão da Guiana com o Esequibo. Exato. Mas agora teve um reforço também. Então, os dados estão para os analistas levantarem as consequências disso daí. Agora, veja que isso tudo está concatenado com o que eu falei da questão de respeito à soberania. Então, eu não vou me imiscuir nos seus assuntos. Não se imiscua no meu território. Porque a minha neutralidade em relação ao que está acontecendo aí, ela vai ser diretamente proporcional ao respeito que você vai ter a essa neutralidade. Porque o direito internacional, você tem o direito de neutralidade, o Estado não é obrigado a permitir passagem dentro do seu território se ele se declara neutro em relação ao conflito, né? Então, no momento que isso foi levantado, não vamos arriscar. Ninguém vai ficar de anjo, de bobinho, esperando a coisa acontecer. Vamos ali tomar providências. O Brasil tem as hipóteses, né? As Forças Armadas têm as hipóteses de emprego para essas situações, são hipóteses classificadas, confidenciais, mas certamente os decisores optaram por isso porque tinham informações no sentido de que isso eventualmente poderia acontecer. E para você dissuadir, uma palavra muito importante para os militares, né? Dissuasão. A canção do Exército diz: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Ninguém quer guerra, cara. Quem quer guerra é psicopata. Isso, a psicologia mostra que você querer guerra, você está querendo a solução que é maléfica para todas as partes, né? O que você quer é evitar, mas se a coisa acontecer, você vai estar tão bem preparado, né? O exército precisa estar, pode passar um século sem ser empregado, mas não um minuto sem estar preparado.
né? É a dissuasão. É aquela velha história do poodle e do Rottweiler, né? Você tem uma casa, você vai botar um cachorro, você vai botar um poodle para tomar conta ou um Rottweiler. O vagabundo vai passar, vai ver um poodle, pula a cerca e rouba a tua casa. Se botar um Rottweiler na porta, o cara vai para casa que tem o poodle. Então você vai estar sempre querendo um Rottweiler.